Salve, querido por um instante tranquilo. Hoje eu quero fazer esse vídeo que é mais do que especial para mim, fazer uma homenagem ao meu pai. Mas por quê? Porque no dia 24 de abril de 1991, meu pai, com 52 anos, falecia. Na época, faltava um mês para eu completar 6 anos de idade. E por isso, também, das minhas memórias, eu tenho pouca lembrança dele. Bom, meu pai, segundo tudo que eu já pesquisei, as pessoas com quem conversei, diziam que ele era uma pessoa fantástica. E uma das qualidades que são comumente dita por essas pessoas é que ele era uma pessoa muito, mas muito honesta. Bom, meu pai, assim como eu, nasceu tardiamente, porque quando ele nasceu, o pai dele, meu avô, tinha 39 anos. E quando eu nasci, meu pai tinha 46. Meu pai nasceu no dia 23 de agosto de 1938, no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Ele era filho do austríaco Raimund Hauptmann e da joinvilense Luisa Pall. Meu pai não era o primeiro filho do meu avô, pois meu avô já tinha um filho com 19 anos nessa época, que era nascido lá na Áustria. Mas isso é história para outro vídeo. Meu avô não queria ter outros filhos, além desse que já tinha 19 anos. E quando a minha avó soube que estava grávida, ela falou, eles foram no médico e ela pediu para o médico, conversou com ele em particular, para que ele falasse, para esse médico falasse para o meu avô de que não teria mais como abortar a criança. Um parênteses, no primeiro casamento da minha avó, que depois ela ficou viúva, ela estava grávida de gêmeos e teve um aborto. Então, em 1938, meu pai nasce. E 2 anos depois, em 1940, nasce a única irmã dele, a minha tia Indy. Essa é uma mecha do cabelo do meu pai. Uma coisa que sempre acompanhou meu pai desde a juventude até o fim da vida, que ele amava fazer, era jogar xadrez. Então, ele participou de diversos torneios, campeonatos. Esses aqui são medalhas de campeonato de 1962. E quem ensinou ele a jogar xadrez? O meu avô. Meu pai estudou numa escola chamada Santa Terezinha. Quando meu pai tinha entre 19 e 20 anos, nos anos de 1957 e 58, meu pai esteve na Polícia do Exército, ali em São Paulo mesmo. No ano de 1960, meu pai, fazendo uma visita em Joinville, afinal de contas a mãe dele era de lá, ele estava numa carroça, escutando um radinho de pilha, este aqui, na frente de uma mercearia ali pequena de esquina, e foi nesse lugar, nesse dia, em que ele acabou conhecendo a minha mãe. No dia seguinte ao que eles se conheceram, minha mãe foi para a praia e meu pai, ficando ali em Joinville, que tinha uma prima, ele deixou uma carta para essa prima que morava numa rua paralela da casa da minha mãe, para entregar para minha mãe. E foi assim que eles foram se conhecendo, porque daí meu pai voltou para São Paulo e eles foram se conhecendo através de cartas. E num desses dias, minha mãe conta que uma senhora e uma menina, no caso, a minha avó e a tia Ingy, foram lá na casa dela em Joinville, bateram palma lá, porque queriam conhecer quem era essa tal menina que meu pai estava interessado. Quando eles se conheceram, meu pai tinha 22 anos e a minha mãe 16. Bom, eles casaram no dia 25 de setembro de 1965 na igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Joinville mesmo, e depois a festa que aconteceu na casa onde minha mãe morava, e rolou solta a noite inteira até às 6 horas da manhã, quando a vizinha dela, ela sempre conta isso, a vizinha dela chamada Orly Bach, cantou Ave Maria de Gounod. Para comemorar, eles viajaram para Águas de Lindóia, na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Imagina a situação, eles foram de avião de Joinville para São Paulo e depois atravessaram o estado de São Paulo de Fusca. Meu pai trabalhou como revendedor e depois como gerente da Volkswagen, tanto em São Paulo, Santa Catarina e aqui no Paraná, que foi onde eu nasci. Com todas essas mudanças, meu irmão mais velho é nascido em São Paulo, meu outro irmão e irmã são nascidos em Santa Catarina, em Joinville, e eu em Curitiba. No aniversário desse meu irmão mais velho, em 74, eles se mudaram aqui para Curitiba, onde minha mãe mora até hoje. No ano de 82, meu pai teve que fazer uma cirurgia no coração de alto risco para a época, muito alto risco. E eu lembro que ele tinha uma cicatriz bem grande no peito. E segundo o que me contam,
Por esse motivo, os médicos diziam que ele não poderia ter grandes emoções. Mas teve pelo menos duas que eu sei. A primeira, ele ainda estava de recuperação da cirurgia e ele pediu para minha mãe levar uma televisão para dentro do quarto do hospital. Por quê? Porque ele era fanático pelo Corinthians. E logo naquele período ia rolar a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo. E ele não podia perder aquele jogo. Então ele pediu para minha mãe levar essa televisão para dentro lá do hospital, do quarto, para ele poder assistir. Primeira grande emoção. No final o Corinthians foi campeão. E a segunda foi quando ele soube que ele ia ter mais um filho, no caso eu, que ele me chamava de grande milagre dele. E assim eu nasci no dia 22 de maio de 85. Nesses 5 anos que eu pude estar com meu pai de maneira física, eu lembro de algumas coisas. Eu lembro de um momento de estar com ele no carro contando os vagões de um trem que passava na frente do carro. Isso eu falei num outro vídeo. Eu lembro de buscar ele no trabalho. Eu estava deitado no banco de trás e depois passando uma locadora para pegar fitas de vídeo para assistir durante o final de semana, que era uma coisa que ele amava fazer. Outras coisas que meu pai amava fazer era comer pera, ele gostava muito. Como ele gostava muito de xadrez, outra coisa que ele fazia muito era ficar em ambiente separado com os meus irmãos. E aí cada um com seu tabuleiro, meus irmãos com as peças, ele falava qual peça que jogava, meus irmãos jogavam, e ele no outro ambiente jogava sem as peças, só imaginando os movimentos. Meu pai amava jogar videogame, ele tinha um Atari e ele se contorcia todo para fazer os movimentos ali no joystick ali, coisa que eu também faço. Ele jogava muito Enduro, jogava Sequest, jogava River Raid. Meu pai amava pescar também, amava ler gibis, até hoje tem essa coleção gigantesca de gibis dele. No dia em que meu pai faleceu, eu tenho algumas lembranças ainda. Então eu lembro dos médicos entrando dentro de casa, eu lembro de ir lá na rua esperando a ambulância chegar, a ambulância parando numa casa errada lá no começo da rua, embicando assim, e a gente desesperado. Eu tenho uma lembrança que eu já vi que não é real, que meu pai ele teve um ataque do coração dentro do banheiro e eu fui lá ver, mas não aconteceu isso. E coisas que eu não lembro, que nem meu pai estava deitado aqui na cama, depois de tudo acontecido, e minha irmã veio comigo para me despedir dele, mas eu não tenho essa lembrança. E meu pai estava usando essa correntinha aqui no dia que ele faleceu, que era uma correntinha que ele sempre utilizava. E aí minha mãe guardou. Então são algumas lembranças a mais que eu tenho dele, desse dia. Bom, esse era meu pai e eu queria ter tido a oportunidade de poder conviver mais com ele. Não foi possível, mas é a maneira que eu posso conhecer melhor ele hoje é através das outras pessoas. Né, pai? Te amo. Que a gente possa homenagear o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, avós, bisavós, os nossos familiares, enquanto eles estão vivos, que a gente possa aproveitar isso. Estamos encerrando, né? Essa reportagem, né, Débora? É. A última da família. Você viu a São Silvestre? Então, Se não viu, esperamos que não seja a última temporada, né? É desta temporada. Não é a última. Espero que seja uma boa recordação para todos, né?